Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos que vão ouvir a palavra do Senhor. Vamos mais uma mensagem da palavra de Deus que se encontra aqui em Romanos, que a palavra de Deus diz assim. Em Romanos, no capítulo 6 e no versículo 13, que diz assim: Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. E aqui no verso 16 diz: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedecei, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos? Então, a palavra, ela vem nos exortar, ela vem nos mostrar, ela vem nos dizer, os nossos membros, a nossa vida, nosso corpo, nós que temos a comunhão com Cristo, nós que servimos a Deus, nós que almejamos a cada dia nos aperfeiçoar no caminho do Senhor, você que a cada dia busca, está firme no caminho do Senhor. A palavra de Deus, ela vem dizer sobre os membros do nosso corpo, e como nós estamos usando os membros do nosso corpo. Será que nós estamos usando os membros do nosso corpo para as coisas boas ou as coisas ruins? Por exemplo, as nossas mãos são membros do nosso corpo. Como nós estamos usando a nossa mão? Será que nós estamos usando a nossa mão para as coisas boas? E os nossos olhos, e a nossa boca, os nossos pés, o nosso corpo, como está sendo o uso dos membros do nosso corpo? Antes, quando nós servíamos ao mundo, antes, quando nós estávamos como escravo, como vivendo na escravidão, nós usávamos os membros do nosso corpo para as coisas ruins, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins também. Porque nós estávamos como cego, nós estávamos como uma folha seca sendo levada sem direção. Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus. Nós vamos usar os membros do nosso corpo para as coisas boas, para as coisas que vêm agradar ao Senhor, para as coisas, para louvor do nosso Deus. Tipo, os nossos lábios, nós vamos usar para as coisas boas, para falar palavras que edificam, palavras que constroem, palavras de salvação, palavras, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos falar de Deus para as pessoas. Nós não vamos usar os nossos lábios para palavrões, para palavras torpes, para palavras que não edificam, porque a palavra de Deus diz que se nós amaldiçoar, será amaldiçoado, e se nós abençoar, será abençoado também. Então nós vamos usar os nossos lábios para abençoar as pessoas, para abençoar a nossa casa, para abençoar os nossos filhos, para abençoar o nosso trabalho, para abençoar as coisas, o nosso dia, para abençoar. Será que nós vamos usar os nossos lábios para ficar murmurando, para ficar reclamando, para ficar nos maldizendo, para fofocas, para contendas? Tem muitas pessoas que dizem, né, que mesmo elas dizem servir a Deus, mas usam os membros do corpo para as coisas ruins. Muitas das vezes estão louvando a Deus, mas muitas vezes usam os lábios
Para quê? Para fofoca, para contenda, para se maldizer, para murmurar, para reclamar. Mas os servos de Deus, os filhos de Deus, nós temos que vigiar bastante, irmãos. Nós temos que vigiar muito com os nossos lábios. A palavra de Deus diz que a língua, né, ela é como um fogo que incendeia uma floresta. Como assim? Se nós for usar este pequeno membro, a nossa língua, para coisas ruins, ela é como um fogo que incendeia grandes florestas. Ela vai incendiando mesmo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que usam este pequeno membro, que é a língua, para fofocar, para falar da vida alheia, para murmurar, para xingar. Então, quando nós vivíamos no mundo, nós estávamos perdidos, nós estávamos como cego, nós não conhecíamos, para nós era normal o pecado, nós usávamos os membros do nosso corpo para o pecado, os nossos lábios, a gente murmurava, reclamava, às vezes falava de um, falava de outro, mas nós estávamos longe de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, aí se torna diferente, porque os membros do nosso corpo têm que ser santo, tem que ser santificado. A nossa boca, a nossa língua, a nossa boca, nós temos que usar para abençoar, para falar palavras que edificam, palavras que vêm construir, palavras que vêm abençoar, palavras que vêm trazer cura, trazer bênção. E as nossas mãos? Você que todos têm um celular, todos têm um notebook. As pessoas que têm notebook, que têm celular. Muitas vezes as pessoas usam a mão para manusear coisas indevidas. Mas as nossas mãos, elas são santificada pelo Senhor. Nas nossas mãos tem unção, mas nós temos que saber usar esse membro do nosso corpo, que é as nossas mãos, para abençoar, para estender a mão, para abençoar dentro da nossa casa, para saber manusear algo, não para o mal, mas para o bem. Quando nós pegamos um celular, dentro de um celular tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins também, que nos levam ao inferno, que nos levam ao pecado. Mas nós não vamos usar dessa mão para manusear, para pesquisar coisas indevidas. Nós vamos usar para ver coisas que vêm nos edificar, não que venha nos destruir. Os nossos pés, eles vão nos conduzir para onde? Para lugares onde trazem edificação para nós. Tipo, antes, quando você não era cristão, os seus pés, eles lhe conduziam para lugares ruins, muitas das vezes, né? Para lugares indevidos. Mas hoje não, que nós servimos a Deus, nós vamos para a igreja, nós vamos adorar a Deus, os nossos pés nos conduzem, nós usamos esses pés para as coisas boas. Nós usamos esses nossos pés para coisas que edificam, não para coisas que destroem. Como as pessoas do mundo, ela usa os seus pés, e os pés lhe conduzem para lugares que levam à morte, para lugares aonde não edifica. As suas mãos eles usam para coisas que destroem as suas vidas, o seu corpo. Agora o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus, a morada de Deus. Tudo em nós tem que ter santificação, tem que ser santo diante do Senhor. A palavra de Deus diz que, aqui a palavra de Deus diz, onde nós estávamos lendo, aqui no 16, não sabeis vós que a quem vos apresentarde por servos para lhe obedecer, sois servo daquele a quem obedeces?
Se é para o pecado, será que você está sendo servo do pecado ou servo da obediência? Se a pessoa é servo do pecado, ele está sendo conduzido para a morte. Se ele é servo do pecado, o que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar a morte, ele vai ganhar a destruição. O salário dele é o pecado, que leva à morte. Agora, se você estiver seguindo a obediência, qual é o final disso? A obediência é a vida eterna, que conduz à salvação. Um trabalhador, quando ele trabalha, ele vai ser assalariado. Ele trabalha 1 mês, 2 meses, 1 ano, ele vai ser assalariado do seu trabalho, pelo seu trabalho que ele fez, que ele trabalhou. Então, aqui tem um exemplo. Se nós somos obedientes a Deus, nós vamos receber a nossa recompensa da nossa fidelidade. Agora, se nós formos obedientes ao pecado, nós vamos também receber o nosso salário, que é a morte. Por causa do pecado, muitos vão receber. Qual vai ser o salário? A morte daqueles que andam pecando, andam fazendo tudo de errado, mas o salário é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o salário da obediência é a vida eterna. Então, meus irmãos, nós temos que transformar este mundo pela renovação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tipo, o que nós vamos pensar? Nós não vamos pensar mais nas coisas ruins, nós vamos pensar nas coisas boas, nas coisas que nos edificam. Nós vamos tirar mais tempo para o Senhor, mais tempo para esta palavra. A nossa vida já não é nós mais que dirigimos, mas é o Senhor. Não é mais o pecado, mas é a obediência a Deus. Nós somos dirigidos por Deus quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, que nós aceitamos a Cristo, nos entregando a Ele, nós vamos ser dirigidos por Ele. Ele vai tomar conta da nossa vida, Ele vai dirigir a nossa vida, Ele vai dirigir os nossos pés, Ele vai dirigir as nossas mãos, Ele vai dirigir o nosso corpo, a nossa vida. Nós não mandamos em nós, quem manda é o Senhor Deus. Tudo o Senhor deixou nessa terra para o homem, para a mulher, mas a mulher e o homem vai procurar o quê? Vai procurar as coisas que edificam a ele, que edifica a sua família, que edifica. Não aquilo que destrói. Aquilo que destrói você já deixou, você já abandonou. Então, vamos prestar muito atenção, meus irmãos. Os membros do nosso corpo. Como nós estamos usando os membros do nosso corpo, os nossos olhos. A palavra de Deus diz, tudo é lícito para mim, mas nem tudo nos convém fazer. Tipo, eu posso ter um celular, eu posso ter um notebook, eu posso. É lícito para mim, mas nem tudo me convém o que tem nele, o que tem dentro dele. Muitas pessoas usam um objeto desse, um aparelho desse, para as coisas más, para as coisas ruins. Mas nós não, somos diferentes. Nós vamos usar para as coisas boas, para as coisas honestas, para as coisas que agradam ao Senhor. Então, tudo me é lícito. Eu posso ir no shopping, eu posso ir passear, eu posso ir tomar um sorvete, eu posso sair com a minha família para passear, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ir por onde eu sei que vai me edificar. Porque eu sei como me afastar do mal. Eu sei como me afastar do pecado. Você que aceitou a Jesus sabe como se afastar do pecado. Há um combate dentro de nós.
O espírito contra a carne contra o espírito, que luta para querer nos tirar da presença do Senhor, que batalha. Mas você foi transformado, nós fomos transformados, então nós reconhecemos o que é pecado. Nós reconhecemos aquilo que agrada ao Senhor e aquilo que não agrada. O Senhor iluminou a nossa vida, o Senhor abriu os nossos olhos para que nós viéssemos entender o que é pecado e o que é obediência ao Senhor. Nós não estamos mais cegos, nós não estamos mais escravizados pelo pecado, não, nós estamos libertos, o Senhor nos libertou. Então hoje, você, nós sabemos como andar nesse mundo, nós sabemos como viver junto às pessoas, nós sabemos, nós estamos rodeados, nós não vamos sair do mundo para que nós não venhamos pecar, não. O Senhor já colocou em nós aquilo que é para nós fazer e aquilo que não é. Então, essa palavra, meus irmãos, vamos refletir bastante os membros do nosso corpo, os nossos ouvidos, o que nós estamos ouvindo? Será que você está emprestando o seu ouvido para ouvir coisas que não agradam ao Senhor? Músicas mundanas? Será que você passa em um local, escuta algo, uma música, e você fica ali, ai, deixa eu ouvir um pouco? Não, os nossos ouvidos são santificados pelo Senhor. Nós vamos ouvir coisas boas. Claro que nós vamos ouvir porque nós não somos surdos, mas nós não vamos se deixar levar por aquilo. Aonde nós passamos, nós ouve coisas que desagradam ao Senhor, mas nós não somos mais como uma folha seca sendo deixado levar pelo vento. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus ilumine a cada dia a tua vida, em nome de Jesus Cristo.